Oi, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal MLPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho e hoje a gente vai ter uma comparação entre duas línguas que vocês talvez achem familiares e fáceis, que não tinham nada de muita surpresa, que vocês até conhecem mais ou menos bem, eu acho que conhecem. O espanhol, o castelhano e o italiano. Duas das línguas latinas mais famosas, mais estudadas, mais importantes. E aqui a gente vai ver uma comparação entre as duas, mostrando coisas interessantes, talvez vocês nunca tenham prestado atenção, mesmo se vocês são conhecedores das línguas, vocês é provável que não tenham, talvez, percebido exatamente como que as duas línguas se diferem. E vocês que não conhecem nada de espanhol e italiano, muito pouco, então vão conhecer aqui um pouco. Né? E quem quiser entrar em contato comigo, eu dou mentoria, ensino idiomas pela internet, eu ensino línguas latinas, línguas germânicas, como alemão, inglês, né, línguas eslavas como russo e polonês, línguas clássicas como latim e grego, e algumas línguas asiáticas como chinês e árabe e turco, sob consulta. Entre em contato no meu e-mail que está aqui, né, e visitem o Intuicionário, que é meu site, que também está linkado aqui no vídeo, aqui embaixo, porque é lá que vocês vão aprender o vocabulário, que vai dar mais trabalho. A gente vai falar de vocabulário aqui nesse vídeo. Vamos lá, então. O espanhol e o italiano. Na evolução do latim, uma das principais diferenças das línguas da Itália, no geral, né, especialmente as línguas do centro e sul da Itália, é que o conjunto que e qui do latim, ele se palataliza para che e ti. Então a gente tem a palavra centum, no latim, que é o número 100, numeral 100. Em latim, centum, em italiano vira cento, cento. A palavra acento, acentus, em latim, vira accento, em italiano. Nas línguas ibéricas e nas línguas da França também, essa evolução também começa por aí, mas ela acaba indo, na Espanha especialmente, o som do che vira c. Então a gente tem cien, cien. A palavra 100, o numeral 100, é cien. A palavra acento é acento. Então várias palavras que tem o C mais o I, na Espanha evoluem para o som fricativo interdental SA. Depois, na própria Espanha, em Portugal, na França e no espanhol andaluz, que é a base do espanhol latino-americano, esse som evolui para o S normal. Então a gente tem 100, 100, acento. Né? Na Itália continua essa pronúncia: cento, accento, cedere, succedere, successo. A gente tem sucesso em português, sucesso em espanhol. No romeno também ocorre a palatalização como no italiano. O grupo que vira che-ti. Né? Então a gente tem palavra como cinco, em espanhol é cinco, português cinco, francês cinq, italiano cinque, cinque. Em romeno é cinque, cinque. Tem essa mesma palatalização. Fora isso, o espanhol e o italiano correspondem mais ou menos foneticamente, são línguas foneticamente similares, tem mais ou menos as 5 vogais básicas, com algumas variações. O italiano ainda reconhece o E aberto vezes o E fechado, E, O, mas muito pouco, não tanto quanto o português e o catalão. E o espanhol é caracterizado em relação ao italiano pela sonorização das consoantes intermediárias surdas. Então a palavra que em latim era maturus, vira maduro em espanhol. Em italiano continua maturo. Maturo, maduro. Moneta, em italiano, moneda. Então o T entre vogais do latim vira D. Ou seja, a consoante surda vira sonora em espanhol. Então essa é uma das principais. No português tem mais evoluções ainda. A gente tem o sumiço de certas consoantes, mas eu não estou falando português aqui. Vou mencionar só de breve, só de passagem o português aqui, mas a gente vai falar agora da língua moderna, espanhola e italiana. Vamos ver aqui um sintagma nominal, né? um composto nominal. O livro branco, né? Uma das principais diferenças também é que a formação do plural nas línguas da Itália, bem como no romeno, é através de uma mudança na vogal final. E as línguas como o espanhol, no espanhol e português, assim como no francês antigo, não se ouve mais, né? Colocando o S, o plural chamado plural sigmático, que predomina na França e na Ibéria, nas línguas ibéricas, inclusive catalão. No italiano não, tem o plural vocálico. Então a gente vê aqui, il libro bianco é o livro branco. O plural disso é i libri bianchi, os livros brancos.
La casa nera, a casa preta, le case nere. Em espanhol, não. El libro blanco vira los libros blancos. E la casa negra vira las casas negras. Espanhol, plural sigmático. Pro feminino e pro masculino. A evolução do artigo definido, né, ocorreu de maneira um tanto inusitada, tanto em espanhol quanto em italiano. A gente tem o artigo definido que não existia em latim, evolui a partir do illa, que é o demonstrativo aquela, essa. Então, aqua, em latim, era água. E a gente tem, então, illa aqua seria essa água. Com o tempo, deixou de ter um demonstrativo, passa a ser visto como só um artigo, né? Afinal de contas, o artigo definido, o que é? Senão meramente um demonstrativo sem deixe, sem indicação de distância, né? Sem indicação de distância relativa ao falante. O artigo definido é um demonstrativo sem deixes. Deixes é esse sistema de referências de o que está perto e longe do falante, o que está se aproximando ou se afastando do falante. Um demonstrativo, quando ele perde isso, ele vira um artigo definido. Né? Illa aqua, né? Virou no latim vulgar ilaqua, né? O illa se fundiu com a inicial A. No italiano deu l'acqua. L'acqua, você fala, a água é l'acqua, né? Em espanhol é curioso que a palavra água, mesmo sendo feminina, ela tem esse artigo el. Palavras femininas começadas com A, tônico, levam o artigo el, que muita gente fala, é o artigo masculino. Não, essa é uma versão diferente do artigo feminino espanhol. Para palavras que começam com um A acentuado, porque justamente por causa disso aí. Ilaqua, né? Deu ilágua, ele comeu o A, que vem depois do L, mas preservou o I, que virou E antes do L. Então, illa aqua deu elágua em espanhol. Não é que o artigo masculino aí. Para a palavra águia, a ave águia, lá, né, em italiano seria l'aquila, mas em espanhol, el águila. El águila é a águia, porque em palavras assim, né, esse artigo feminino anormal, parece masculino, foi desenvolvido nesse caso. São palavras femininas, contudo, o adjetivo que vai com elas, né? El águila blanca. A águia branca, né? Illa insula, que era essa ilha, e l'insula. Daí vem em italiano, la isola, l'isola. Mas aí, nesse caso, não. A palavra feminina começará com uma vogal tônica que não seja a, ainda assim ganha o artigo lá. Aí não tem fusão em espanhol. É la isla. La isla, não é l'isla. La isla, em italiano funde, l'isola. Então o artigo definido tem diferenças, tem mais diferenças que essa, vou falar só de algumas aqui. No vocabulário, a gente vê aí isla, né? O espanhol contraiu a palavra isola para isla, né? O vocabulário, claro, é uma das coisas mais interessantes de estudar. Para quem fala português, como nós, né, nós brasileiros, estudar espanhol e italiano, porque a gente vê como é vocabulário um pouco diferente, tem palavras bastante assustadoras, às vezes em espanhol e italiano, muito diferentes, né? Apesar de ter uns, especialmente no espanhol, aí uns 80%, no italiano, quem sabe uns 70%, 60% de palavras quase idênticas ao português, né? Tem palavras muito diferentes, então eu recomendo até que vocês então visitem meu intuicionário, theintuitionary.com, o link está aqui na tela, lá embaixo aqui na descrição do vídeo. Pode acessar agora mesmo, é o site, você acessa, você pode mudar a cor. Vocês vão abrir e vão estar em branco, mas pode mudar para amarelo, pode mudar para preto, pode mudar, escolher as línguas que você quer aparecer, e pode mudar a ordem das línguas entre si, pode fixar uma língua num canto, e pode acionar os filtros lá embaixo. Tem filtros de vocabulário básico, médio, avançado e alguns outros ali. O avançado é só para membros pagantes, mas para quem quer membro gratuito, tem o médio e o básico. Você pode acessar agora mesmo e comparar, nesse momento mesmo, acessar no seu navegador o Intuitionary, theintuitionary.com, e comparar o vocabulário de 14 línguas europeias modernas, tem grego, antigo e latim, e tem algumas línguas asiáticas, como chinês e árabe, que estão sendo adicionados. Eu vou adicionar também o hebraico e o japonês logo. Então entre em contato aí comigo se vocês quiserem fazer a mentoria, pessoalmente comigo, ter aulas pela internet diretamente comigo, mas se vocês querem agora mesmo já desfrutar do meu trabalho na internet, além do meu canal no YouTube, vão aí no Intuicionário, que vocês podem se tornar membros até gratuitos. Você pode se registrar, deixa seu e-mail, faz uma conta e vira um membro gratuito do Intuicionário e pode usar para sempre, sem pagar, tá? E aqui algumas telas mostrando o Intuicionário, como funciona, né? O vocabulário italiano, pode comparar italiano com francês,
espanhol, alemão, tem romeno, tem catalão e tem latim também. Para quem é fã das línguas latinas, tem todas as grandes línguas latinas: romeno, italiano, latim. O latim não está completo agora, mas vai estar no ano que vem. Estou gravando esse vídeo em dezembro de 2024, né? Me cobrem até o final de 2025 com latim bem avançado ali. E podem ficar comparando, aí tem catalão, tem espanhol, tem português, não tem galego no momento, mas tem português, espanhol, francês, catalão, romeno, italiano e latim. Quem sabe eu adiciono outras aí, mas vamos lá continuar com o nosso vídeo de comparação, né? Outra evolução interessante do artigo, né? Com a palavra ilóculo, que era esse olho, deu l'occhio em italiano moderno, esse olho, né? Em espanhol não, el ojo. Aí o artigo masculino nunca se funde. Embora em espanhol tenha um artigo neutro também, que vem do latim não ile nem illa, mas ilu, ilud, que era a versão neutra do demonstrativo esse, ilud. Deu lo que se. Ilud, que seria ilud que sapio, né? Em latim, ilud. Esse ilud virou para o lo mais interessante. O espanhol, em certas construções neutras, impessoais, que se referem não tem uma referência, né? Usou lo no singular. Lo mais interessante, lo mais importante. Em italiano não tem lo nesse caso. Você usa il più importante, il più interessante, né? O que eu quero seria a cosa que voglio. Nesse caso é diferente. Ele usa cosa como artigo, como demonstrar o interrogativo, né? O que. Mas o espanhol tem esse resquício aí do gênero neutro do latim, coisa que sobra. Em português a gente tem alguns resquícios também. A gente tem esse, essa e isso. Masculino, feminino e neutro. Aquele, aquela e aquilo. Este, esta e isto. Né? A gente tem os resquícios. Em italiano também. Tem palavras masculinas que derivam de palavras neutras do latim, mas fazem o plural com E. Com A, na verdade. E acaba tendo valor de palavras femininas, por exemplo, né? Il ginocchio é o joelho, il ginocchio, mas o plural é le ginocchia. Né? Il ginocchio, por exemplo, o joelho, vamos colocar um adjetivo piccolo, il ginocchio piccolo, le ginocchia piccole. A concordância vai ser feminina plural nessas palavras em latim. É um resquício em italiano. Então o italiano tem uns resquícios também de palavras neutras, um substantivos terminados em O, masculinos, derivados de palavras neutras do latim, que fazem plural com A, como era o gênero neutro do latim. No latim, genunculum, era joelho, genunculum, virou genuncula. Em italiano, ginocula, ginocchio, ginocchia. Então, aí mais um vestígio. No romeno, esses vestígios estão mais fortes ainda. Mas se a gente vai falar de romeno aqui, no futuro vai ter um vídeo comparando o romeno com o italiano e com outras línguas latinas também. Eu tenho um vídeo de romeno aqui, né? Claro, vocês podem assistir. O possessivo pessoal também funciona de maneira diferente. Aí no italiano e no espanhol. No espanhol, a gente coloca uma partícula inflexível. Apesar de ser um adjetivo, né? Ele não tem concordância. Pelo menos não para a palavra meu e teu, e dele, ou deles, ou dela. Possessivo de primeira pessoa, segunda pessoa singular. E terceira pessoa singular ou plural, né? Mi, tu e su, não tem concordância. A menos que seja usado sozinho, sem o substantivo. Daí vira il mio, né? Il tuyo, el mio, el tuyo. Aqui, mas junto do adjetivo, do substantivo, é la mia casa. Em italiano, é a minha casa. Em espanhol, né? É mi casa e mi libro, não tem masculino e feminino. Em italiano tem la mia casa e il mio libro, le mie case e miei libri. Então tem masculino, singular e plural, feminino, singular e plural. No espanhol não, mi casa, mis casas. Mi libro, mis libros. Só coloca um S e não tem gênero. Mesma coisa, tu casa, tus casas. Tu libro, tus libros. Os teus livros. Em italiano não. E tuo libro e tuoi libri. Su casa, sus casas. Su libro, sus libros. Mas o possessivo de primeira pessoa plural, né? Aí muda. Em italiano, geralmente você usa o artigo definido também com possessivo. Você fala la mia casa, la mia città. Em espanhol você não pode, você fala la mi ciudad. Você fala mi ciudad.
É diferente até do português. O espanhol é diferente do português e do italiano nesse quesito. Você não pode falar a minha cidade. Você fala mi ciudad, mi amigo. Em português você pode falar meu amigo ou o meu amigo. Em espanhol, em italiano, você só pode falar il mio amico. Você não pode falar só mio. Não existe mio amico. Il mio amico. Il mio veículo. Il mio libro. Tem que ter o artigo definido, o possessivo e o substantivo. Em espanhol, não. Você não pode colocar o possessivo com artigo, a não ser que seja realmente, no caso de omissão do substantivo. Daí, esse livro é el mío. Daí sim. Essa casa é la mia. Daí sim, a gente tem um uso como um pronome possessivo. Então, em italiano, la nostra casa. Nuestra casa, nuestras casas. Em espanhol. O possessivo de terceira pessoa plural no italiano que é interessante, é loro. Mas loro originalmente era um possessivo de terceira pessoa, plural, que vem do latim ilorum. Para quem sabe o latim ilorum, né, era o genitivo plural da palavra ile, que é esses, então significa desses. Desses, é o genitivo plural do i, que termina com orum. Então, é romanorum, né? Quem estuda latim sabe a declinação, isso é um resquício da declinação latina, isso é um genitivo plural, possessivo plural. Mas com o tempo, esse loro acaba contaminando toda a terceira pessoa plural do italiano. Meio que sofreu uma metástase aí, ele acabou virando pronome até sujeito de terceira pessoa. Loro é eles no sujeito do verbo. Loro parlano, italiano. Loro parlano. Loro abitano a Milano. Loro é o sujeito ele, também é o objeto eles. Até o objeto indireto eles. Você pode falar, né, em italiano, io darò loro uma coisa. Eu darei a eles. Loro é até o lies, objeto indireto também. Então o loro tomou conta, embora não como objeto indireto, você possa usar também o li do italiano, que é o lies, objeto direto em plural, né? Em espanhol não. Como em português você pode usar seu, sua, tanto quando o possuidor é um singular, masculino, feminino, ou plural, masculino e feminino. É sua casa, em espanhol aí, su casa, pode ser a casa dele, a casa dela, a casa deles ou a casa delas. Em italiano, sua casa é só a casa dele ou dela. A casa deles e delas tem que ser loro. La loro a casa. Aí é uma diferença interessante, né? Então aqui, ó, darò loro la casa. Ou li darò la casa. Aqui como sujeito, loro lavorano qui. Eles trabalham aqui. Em espanhol não, né? Objeto indireto, les. Les daré la casa. A ellos. Né? Em espanhol você tem o uso redundante, duplicado dos pronomes. Você pode colocar o pronome na forma forte, pode na forma fraca antes. Vou falar um pouco depois disso. Ellos trabalham aqui. Loro lavorano qui. Ellos trabalham aqui. Loro lavorano qui. Eles trabalham aqui. Então teve esse espalhamento do loro no italiano. O espanhol preserva um sistema mais como o português, ele preserva um sistema mais original, né? Mas aqui o verbo ser, estar. O verbo ser, na verdade, o italiano não distingue ser de estar, como o português e o espanhol fazem. Então aqui a gente tem o verbo essere, que equivale ao verbo ser e estar do espanhol. Então eu vou conjugar aqui o verbo essere no presente e o verbo ser e estar do espanhol no presente. Está conjugado, quem quer observar a tela, né? Io sono, em italiano, io sono, tu sei, lui é. Noi siamo, voi siete, loro sono. Em espanhol, yo soy, tu eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. É claro que o uso de vosotros é limitado em espanhol. Geralmente fala usted no singular também, para você. Seria um pronome mais moderno, né? E ustedes son, mas o verbo que leva é de terceira pessoa. É uma outra coisa. E o verbo estar, yo estoy, tu estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Ellos están. Então é uma característica das línguas ibéricas, só o português e o espanhol distinguem realmente, né? O verbo ser e estar da maneira que tem. Existe um verbo stare em italiano. Ele pode significar estar em pé, estar parado. Realmente, estar no sentido de estar parado em algum lugar. E pode ser usado também em italiano de maneira muito mais restrita do que no espanhol e no português brasileiro, para formar o gerúndio. Eu estou lavorando. Assim, que eu estou parado trabalhando, estou me ocupando com aquilo. Mas o gerúndio é muito pouco usado em italiano. Eu estou trabalhando, geralmente aí eu lavoro. Cosa fai? Lavoro. Mas pode falar, estou parlando com te.
Sto parlando, eu parlo com te. Sto parlando com te. Mas só realmente se tiver que distinguir entre um tempo genérico, né? Eu falo, você diz que eu falo italiano, né? Eu sou capaz de falar, do que eu estou falando agora. Já que a gente está nos verbos, vamos ver a conjugação aqui do verbo parlare, em italiano, e o verbo hablar, em espanhol. Aqui tem a conjugação total, total não, mas as principais formas, para quem quiser fazer uma captura de tela e já apreciar todas as formas comparadas, mas eu vou pegar uma por uma aí, vamos ver. Aqui o presente e o imperfeito. Eu falo e eu falava. Como é que é em italiano? Parlo, parlavo. Tu parli, tu parlavi. Lui parla, lui parlava. Noi parliamo, noi parlavamo. Noi parlavamo, nós falávamos. Voi parlate, vocês falam. Voi parlavate, vocês estavam falando, vocês falavam. Loro parlano, loro parlavano. Então aí observa a situação no imperfeito espanhol. Parlavo, parlava e parlava. Parlavamo, parlavate, parlavano. Em espanhol, hablar, yo hablo, tú hablas, él habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. No perfeito, hablaba, hablabas, hablaba. Hablávamos, aí o espanhol tem um retrocesso do acento. Hablávamos. No latim não tinha isso. Os verbos no imperfeito não tinham esse retrocesso. O italiano é mais conservador. O português e o espanhol, por alguma razão, causaram um retrocesso. Se não me engano, o siciliano também tem esse retrocesso do imperfeito à primeira pessoa do plural. Da primeira e segunda pessoa do plural. Hablabais, hablaban. Né? O imperfeito de verbos fora da conjugação em e ou i, nas línguas ibéricas, perdeu esse V. Né? Então, o verbo sentire, em italiano, que é sentir ou ouvir também, em italiano, e o verbo sentir, em espanhol, que é só sentir, no sentido de sensação, no italiano faz o imperfeito io sentivo, eu sentia. Io sentivo, tu sentivi, lui sentiva. Nós sentivamo, voi sentivate, loro sentivano. Mas em espanhol não tem esse V mais, ou B, né? Na verdade, no português é V, né? Falava, no espanhol é B, né? E eu sentia, não é sentia, não é sentiba. No verbo ir, o espanhol tem um B aí, yo iba, eu ia, tu ibas. Aí tem. Nos outros verbos não. Eu sentia, tu sentias, ele sentia. Nosotros sentíamos, vosotros sentíeis, ellos sentían. Então aí o imperfeito das outras conjugações e com outras vogais temáticas é um pouco diferente. A conjugação é um pouco diferente, como a gente sabe, claro. As línguas latinas têm essa conjugação baseada em vogal temática, né? Que é um pouco diferente entre si. Vou falar só o mínimo aqui. O perfeito. Perfeito eu falei. Passado perfeito, pretérito perfeito, né? Em italiano, io parlai, tu parlasti, lui parlò. Noi parlammo, voi parlaste, loro parlarono. Né? Eu falei, tu falaste, ele falou. Nós falamos, nós falastes, eles falaram. Aí a gente vê, no italiano tem o noi parlammo. Se fosse o verbo sentire, nós sentimo. Se fosse o verbo temere, noi tememo. Então vê que o italiano ele preserva a vogal temática só no perfeito. No presente ele tem a iamização. A famosa iamização. Veja que no espanhol, né, nós outros hablamos, como no português nós falamos, pode ser o presente ou o perfeito do verbo, né? Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Isso é presente. Daí o perfeito como é que é? Eu falei, tu falaste, ele falou. Nós falamos, igual em espanhol também. Yo hablé, tu hablaste, él habló. Nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaram. Então eu acho que no italiano, no presente, os verbos não tem mais, não é mais parlamo, tememo e sentimo. É parliamo, sentiamo, abbiamo, não é mais avemo. A gente esperaria que o verbo avere, do italiano, fosse avemo, porque afinal de contas, na forma da segunda pessoa plural é avete. Voi avete. Por que noi abbiamo? Eu acho que houve talvez um esforço artificial, talvez por parte do próprio Dante Alighieri, ou algum escritor, de criar uma diferença, que o presente em italiano fosse diferenciado do perfeito. Então, no presente, noi parliamo, noi sentiamo, noi abbiamo, noi vogliamo, nós sempre com iamo. Eu chamo disso iamização. A troca do presente, da vogal temática de cada conjugação no presente na primeira pessoa do plural, no vós, no nós, era noi parliamo, noi avemo, noi sentimo, virou noi parliamo, noi abbiamo. Às vezes até com uma mudança, um endurecimento vocálico antes. Avemo virou abbiamo.
Volemo virou vogliamo. No caso aí é uma palatrização, né? Sentimo virou sentiamo. Né? Podemo, deve ter sido podemo, potemo, né? Porque em italiano é potete, voi potete, vocês podem. Então seria potemo, noi potemo. Mas tem possiamo. Então no italiano, na primeira pessoa, a forma do noi, tudo é in amo, até o verbo ser. Nós siamo. Vocês poderiam que vocês, nós somos. Em italiano é sumo, em latim é sumus. Por que a gente tem siamo? Porque tem essa iamização, a troca das terminações que era amo, emo, imo. No presente foi trocado tudo por iamo. Daí o passado perfeito ficou livre para ficar como ele era e não ter dificuldade, não ter confronto. Uma coisa que no latim já ocorria. Muitas vezes no latim a forma do perfeito da primeira pessoa plural do nós era igual do presente. O latim já tinha esse problema. Criava uma ambiguidade. O italiano resolveu isso com a iamização. Eu chamo de iamização. Eu não sei exatamente. Quem conhece linguística românica, se você sabe como foi esse processo, né? Eu sei que no Dante Alighieri já era assim a língua italiana. Já era parliamo, sentiamo, siamo, abbiamo, vediamo, né? Abitiamo, lavoriamo. Já era tudo com iame, já estava iamizada a língua. Então, é interessante. Mas nas línguas ibéricas isso não aconteceu. Então, até hoje a gente tem essa dificuldade, essa ambiguidade. Né? Nós falamos, é o passado ou o presente que você está falando. Não tem como saber, né? Fora do contexto. Futuro, nas línguas latinas, em latim tinha um futuro separado, né? O futuro que era com ba com b, né? Para conjugação em a. E um futuro que era similar ao subjuntivo para as conjugações em e e. E consonantal. No italiano a gente tem, nas línguas latinas modernas, quase todas, né, com exceção do romeno e do sardo, a gente tem realmente o infinitivo sufixado do presente do verbo haver. E o em italiano é eu ei, presente do verbo haver. Então, parlerò, eu hei de falar. Io ho di parlare, io parlerò. Eu hei de falar, né? Eu falarei. Então, parlerò, parlerai, parlerà. Parleremo, parlerete, parleranno. Esse é o presente do verbo avere do italiano, o verbo aver, ter, do italiano, sufixado ao verbo parlare. Só que no italiano a primeira conjugação em a muda para e. Parlare vira parlerò. E tem um condicional também. O condicional é feito com uma terminação que me lembra mais ou menos o perfeito dos verbos em e. Talvez o perfeito do verbo avere. Né? Parlerei. Parlerei eu falaria. Isso é estranho, confunde, porque parece o nosso futuro, né? Parlerei eu falaria. Tu parleresti. Tu falarias. Lui parlerebbe. Esse ebbe parece o passado do verbo avere. O perfeito do verbo avere, que em latim é abuit. Em italiano virou ebbe. Lui ebbe. Ele teve. Lui ebbe, ele teve. Então, parlerebbe, ele teve de falar. Ele falaria. Não entendo muito bem essa evolução no italiano, porque no ibérico é diferente, né? Parleremmo, parleresti, parlerebbero. Ebbero é o perfeito da terceira pessoa do plural do verbo avere. Ebbero, loro ebbero, eles tiveram, eles houveram. Né? O verbo hablar em espanhol no futuro, hablaré, hablarás, hablará. Hablaremos, hablareis, hablarán. E o condicional, hablaria, hablarias, hablaria. Hablaríamos, hablariais, hablariam. O verbo essere, que a gente já viu no presente, né? Vamos ver no passado imperfeito. Io ero, em italiano, io ero. Eu era. Io ero, tu eri. Io ero, tu eri, lui era. Noi eravamo, voi eravate, loro erano. Em espanhol, yo era, tu eras, él era. Nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. No perfeito, em italiano, io fui, tu fosti, lui fu. Noi fumo, voi foste, loro furono. E mencionando, que eu esqueci de mencionar ali no parlare, que o perfeito do italiano é raramente usado. Esse perfeito simples do italiano, que a gente viu no verbo parlare também, né? Parlasti, é pouco usado. Geralmente você usa um perfeito composto, que é feito do presente do verbo avere, ou do verbo essere, mais o participio passado do verbo. Então você não fala, geralmente, io parlai. Você fala, io ho parlato. Você não fala, lui parlò. Você fala, lui ha parlato. Você não fala, lui sentì. Você fala, lui ha sentito. É uma construção muito mais simples, porque o participio passado é muito mais, quase que invariável com a pessoa, né? Então você só põe um verbo auxiliar e um participio passado, e essa é realmente a forma que é usada 99% das vezes que o italiano quer falar um passado perfeito, ele usa o composto.
O espanhol tem um passado composto também, um perfeito composto. Mas é que nem o present perfect do inglês. É um passado que está no presente, uma coisa que agora está feita. Fala, eu he hablado, é que aquilo está falado agora. Eu acabei de falar com alguém. Eu estou falado com ele, eu he hablado com ele. Eu estou falado com ele, aquilo está falado, está agora. Uma notícia fresca. Uma parte do presente. Você não está falando uma história. Você contou, não, que ontem eu falei com ele. Aquilo não está perdido no passado, não. Faz parte do seu presente. Então o uso em espanhol é diferente do italiano. Eu he hablado é bem diferente de io ho parlato. No italiano, o io ho parlato pode ser uma coisa recente ou pode ser uma coisa distante. Originalmente também era recente. Esse prefeito simples é chamado de passato storico na gramática italiana. Com o tempo ele começou a comer o passato storico e se tornou o único tipo de referência perfeita em italiano. Né? E o futuro, sarò, né? Sarà e sarà, saremo, sarete, saranno. Serão, né? Bem parecido no italiano, até no francês é parecido esse futuro, né? Je serai, tu serais, ele serait. Em espanhol, serei, serás, será, seremos, sereis, serão. Então você fala, eu estive em Milão ontem. Né? Em italiano você geralmente fala sono stato, eu sono stato a Milano. Né? Sono stato a Milano ieri. Ontem eu estive em Milão. Em espanhol você vai falar estuve em Milano ayer. He estado em Milano ayer, fica estranho, porque o ayer coloca você já no passado. He estado em Milano, eu acabei de estar em Milão. I have been to Milan. No espanhol você não pode colocar esse passado composto tão indiscriminadamente quanto em italiano. Em espanhol se fala já he estado en tu situación. Já he estado en tu situación. Já estive na sua situação. Se for uma coisa presente, né? Já sono stato della tua situazione em italiano. Então, para verbos onde a ação do verbo afeta o sujeito, verbos que geralmente indicam o movimento, a transformação do sujeito, né? Se refere ao sujeito como cair. Cair, quem cai sofre ação. Então, ele caiu, ele está caído. Lui é caduto em italiano. Você não fala lui cade, que seria a conjugação simples dos verbos. Você fala lui é caduto. Io sono caduto. Uma mulher fala io sono caduta. Em espanhol não, você fala ele caiu. Ele ha caído só se for muito recente. Lui ha lavorato. Ele trabalhou. Em espanhol você pode falar ele trabalhou. É um passado genérico. Ou ele ha trabajado, que é no sentido que ele tá com o trabalho concluído agora. Ele acabou de trabalhar. Né? Agora. Ele tá trabalhado. Né? O trabalho está feito agora. Quando o verbo é reflexivo em italiano, o verbo auxiliar também é sempre o verbo ser. Então, por exemplo, eu me vi no espelho, eu me sou visto no espelho. E eu me sono visto nello specchio, em italiano. Se fosse o verbo ver normal, eu vi um homem, io ho visto, ho visto. É o verbo avere. Lui ha visto, noi abbiamo visto una cosa, mas io mi sono visto nello specchio. Em espanhol não. O verbo auxiliar sempre é o verbo haber. Me vi, me he visto en el espejo. E aqui a gente tem a conjugação reflexiva, para quem quer anotar. Me vi, te viste, se vio, nos vimos, vos visteis, se vieron. Em espanhol, né? Em italiano, mi sono visto, ti sei visto, eu me vi, né? Si è visto, l'uomo si è visto nello specchio. Ci siamo visti. Ci siamo visti. Você vê que em italiano o pronome reflexivo da primeira pessoa plural, do nós, é completamente diferente, não começa com N. É ti. Eu pesquisei isso, vem no advérbio de local é similar ao aqui, do latim. Era para aqui. Com o tempo, né, o italiano perdeu o ne ou ni, que existe em romeno, né, em português a gente tem o nos, em espanhol nos. Ele perdeu esse pronome com N no começo e passou a usar o ti, porque tem um outro ne em italiano, que é um advérbio, é um pronome adverbial, possessivo, ne ho comprato due, eu comprei duas delas, uma coisa que o italiano tem, o catalão tem, o francês tem, mas o espanhol e o português não tem, o romeno também não. Ne ho comprato due. Quante mele hai comprato? Ne ho comprato 5. Ne ho comprato 5. Quante mele vuoi? Quantas maçãs você quer? Ne voglio 10. Ne voglio 10. Eu quero 10 delas. O italiano tem esse ne. Provavelmente a competição do ne
pelo pronome ne reflexivo, né, o átono, da primeira pessoa plural, fez com que o ne do nós fosse substituído pelo ti, que é aqui. Nós aqui vimos, né? Interessantíssimo, italiano. No siciliano, no napolitano, isso não aconteceu. A gente tem ainda o ne e o ni ali ainda. Então aqui, por exemplo, os homens nos salvaram. Gli uomini ci hanno salvato. Gli uomini, que é o plural de l'uomo. O homo é homem. Gli uomini, os homens. É um plural regular do latim homo homines. Homem, homens. Gli uomini ci hanno salvato. Eles nos salvaram. Em espanhol, los hombres nos salvaron. Los hombres nos salvaron. Em espanhol, a gente tem também esse uso redundante de pronomes aí, de maneira um pouco enlouquecida, né? Por exemplo, o verbo gustar, que é agradar alguém, né? Que você pode usar aqui, né? Então, em espanhol, você tem a la mujer le gusta. A la mulher le gusta. Tem o le, que se refere à mulher, mas a mulher tá ali. O substantivo tá ali, o pronome também tá. Então, não é um pronome, né? Então, alguns linguistas especulam que, na verdade, o espanhol está evoluindo um sistema de concordância verbal com o objeto do verbo. Isso é um morfema verbal de concordância do verbo com o objeto. Porque se o pronome está junto do substantivo que ele supostamente tem que substituir, quando o substantivo some, esse é o pronome, né? Você não usa o substantivo, você usa o pronome. Mas em espanhol, os dois podem ocorrer na mesma frase. Então, você tem, na verdade, uma evolução de um sistema de concordância verbal prefixado do verbo com o substantivo. Talvez. Te li hai comprati. Você comprou eles para você. Te li hai comprati. Li hai comprati per te. Li hai comprato per te. Né? Li hai comprati per te. Te los compraste para ti. Te los compraste para ti. Então em espanhol aí tem o pronome duas vezes também na frase. Também tem construções um tanto estranhas no espanhol. No italiano não é tão estranho. Por exemplo, eu perdi meus sapatos. Você fala io ho perso, o verbo avere, mas o participio passado é o verbo perdere. Io ho perso, eu perdi, le mie scarpe. Até aí tudo bem. Agora no espanhol você pode falar perdi mis sapatos. Mas muitas vezes eles falam construções um tanto estranhas como se me perdieron los sapatos. Os sapatos se me perderam. É meio que atribuindo... Ele não tem um sujeito, eles se perderam, não foi uma culpa de alguém. Então por isso a construção é impessoal. Mas eles se perderam para mim, né? Se me perderam os sapatos. Se me perderam os sapatos. Uma coisa, né, que em português ou em italiano até ninguém faria uma construção dessa. No espanhol é muito abundante, inclusive na língua coloquial. Na língua coloquial eles falam esse tipo de construção, né, impessoal, com um uso pronominal bastante estranho em relação ao nosso, né? Bem diferente. Os pronomes, né, de terceira pessoa seguem o padrão similar ao do português erudito brasileiro, né, que tem um pronome que é geralmente a chamada próclise, né? Próclise, eu o conheço, io lo conosco. A negação vem antes do pronome, o pronome é crítico, ele não pode ter nada entre o pronome e o verbo. Então o morfema de negação non tem que vir antes do pronome. Non lo conosco, non lo conoscevo, eu não conhecia. Non lo conoscia, non lo conoscia. Mi conosce, ele me conhece, né? Me conosce, ele me conhece. Agora, quando você está com o infinitivo, o pronome vai na ênclise, ele vai sufixado. Io voglio conoscerlo. Io voglio conoscerlo. Eu quero conhecer. Quero conocerlo. Quero conocerlo. E no imperativo também, conoscilo. Conócelo. O imperativo tem que ser ênclise, tem que ser depois. O português já não tem isso, né? Eu quero o conhecer. Eu o quero conhecer. Se bem que no italiano você pode falar lo voglio conoscere também. Nesse tipo de construção com um verbo auxiliar, mas o infinitivo, às vezes o lo pode ser antepassado, porque o voglio está no presente, afinal, né? Lo voglio. Mas o imperativo, né? Conoscilo. Conheça-o. Em português também, né? E o imperativo negativo, né? Em espanhol é igual ao português. Você usa um subjuntivo da segunda pessoa. Não lo salves. Não o salves. Em português erudito, para quem não sabe, é assim, tá? Em português coloquial brasileiro, a gente fala salva ele, não salva ele. Salve ele, não salve ele. No português erudito, tá? Para quem não prestou atenção na gramática da escola, o salve-o e não o salves. Quando você coloca o imperativo da segunda pessoa negativo, ele vira um subjuntivo e tem que ter o S. Então o imperativo da segunda pessoa positiva é salve. Salve-o. Salve-nos.
Não, se você negar isso, não o salve. Não salves. Não nos salves. Em espanhol é a mesma coisa. No italiano, o imperativo negativo é igual ao infinitivo. Salva-lo é salve-o. Mas não salve, não o salves, é non salvarlo. Não fale, é non parlare. Parla, non parlare. Sia, non essere. Né? Vai, non andare. Então aí, geralmente eles falam assim na língua coloquial também, segue essa regra da língua coloquial, né? Lavora, non lavorare. Non lavorare adesso, perché già è troppo tardi, non c'è bisogno. Então, imperativo, negativo em italiano, igual ao infinitivo, non lavorare. Aqui alguns verbinhos que estão diferentes no espanhol e no italiano, o verbo querer, que a gente tem no português também, no espanhol, querer, que vem do latim querere, em latim era pedir, onde vem também questão, quesito, requisitar, né? Também vem a palavra quisto, né? Na expressão bem quisto. Em espanhol, né? Yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. Observa que o espanhol, né? Alguns verbos e substantivos e adjetivos sofrem essa ditongação, né? O querer vira quiero. O poder vira puedo. A palavra novo era nuevo. Mas isso só ocorre quando é a sílaba tônica, tá? Vem aí nesses verbos. Eu quero, mas nós outros queremos. Aí a sílaba tônica é o hemos. Então o quero não pode virar quier. Não é queremos, é queremos. Então a ditongação do espanhol só ocorre na sílaba tônica com raras exceções. Na mentoria eu explico quais são essas exceções. Em italiano, o verbo querer é volere. Na verdade, ele vem mais próximo do latim. O verbo latim era velle. No latim vulgar já era volere, era um verbo que evoluiu. É um verbo bem bizarro do latim. Esse verbo querer, né? No latim vulgar ele foi regularizado e daí as línguas latinas herdaram essa versão volere. Em latim vulgar deve ter sido algum volio, volis, vole, volemo, volete, volunt. Né? Mas o latim original era bem mais regular. O verbo querer no presente italiano é io voglio, tu vuoi. Você vê aí que a ditongação do o fez com que o L desaparecesse. Tu vogli virou tu vuoi. Isso acontece bastante no italiano, é previsível. Lui vole, aí com E não. Lui vole. Noi vogliamo substitui o antigo volemo. O italiano deve ter tido volemo originalmente. A iamização fez aí volemo, noi volemo virou noi vogliamo. Mas noi volemo ainda é o perfeito, né? Voi volete, aí tem a vogal temática E de novo. E loro vogliono. Então aí dois verbos diferentes, né? Do verbo potere, do italiano também é parecido com poder, do espanhol e do português. Eu coloquei o latim clássico, o latim vulgar, e provavelmente o italiano antigo, um pouco aí acima para quem quiser consultar, né? Essas formas arcaicas, mas o italiano moderno, io posso, tu puoi, lui può. Noi possiamo, a iamização, devia ter noi potemo, mas é noi possiamo. Voi potete, loro possono. Em espanhol, teve uma regularização, você vê que a forma eu posso devia ser eu posso. No português a gente preservou o posso do latim, né? No latim era possum. Tinha S, mas nas outras pessoas tinha T. Possum, potest, potest. Eu puedo, tu puedes, ele puede. Nosotros podemos, vosotros podeis, ellos pueden. Aí mais uma vez a gente tem podemos e podeis, porque o pod aí não é tônico, então ele não pode virar puede. O O vira O, continua sendo O, não vira o E. Não tem ditongização em espanhol sem que haja sílaba tônica, né? Então, a gente fica por aqui, né? As principais diferenças entre o espanhol e o italiano, né? Acho que talvez alguns de vocês não sabiam. Eu nunca tinha tentado prestar atenção para certas diferenças interessantes aqui entre essas duas línguas, né? Quem quiser fazer mentoria comigo, não só línguas latinas, línguas germânicas, a minha especialidade, na verdade, são o inglês e o alemão. Eu também ensino russo, eu ensino latim, eu ensino linguística, e outras línguas sob consulta, e já entrem para o intuicionário. Consulta o intuicionário, porque não consultar o intuicionário é perder tempo. Com um monte de dicionário aí, por ordem alfabética, você não acha nunca as palavras. Lá você vai procurar cotovelo. Como é cotovelo em italiano? Como é cotovelo em espanhol?
Então, em vez de procurar em um dicionário para cada língua, você vai lá e encontra de uma vez só. Nas línguas que você quer. Aprende o inglês, põe lá inglês, português, espanhol, italiano, põe o alemão, põe outras línguas aí, pode pôr chinês, tem, né, tem grego, tem todas as línguas aí, você pode colocar as línguas que você quiser, na ordem que você quiser, procurar, imediatamente você acha a palavra e aprende todas as línguas que você está aprendendo. E tem também frases que dão exemplo. Eu estou colocando a conjugação verbal da maioria dos verbos na maioria das línguas, que é muito trabalho, mas eu estou colocando, né? E se você usar o plugin do Google Translate, até para você ter a pronúncia das palavras também. Embora no inglês eu tenha colocado uma coluna separada do inglês, dicionário, só com a pronúncia do inglês em Alfabeto Fonético Internacional. Mas vou concluir o vídeo aqui por aqui. E deixem aí nos comentários o que vocês acham do vídeo, né? Quais outros vídeos vocês gostariam de ver aqui no canal. Não esqueça de, claro, se inscrever no canal, obviamente, né? Para quem não está inscrito ainda. E a gente se vê então no próximo vídeo.